E para finalizar o primeiro módulo do nosso curso de Insuficiência Cardíaca Avançada, teremos hoje o Dr. Dirceu de Almeida Rodrigues nos falando um pouquinho sobre há espaço para ressincronização cardíaca no paciente com insuficiência cardíaca avançada e no paciente com doença de Chagas. Bom, diante de tudo que foi discutido aqui com vocês, essa pergunta ela é oportuna, né? Porque nós estamos diante de uma situação muito frequente, que é a insuficiência cardíaca avançada, uma situação de gravidade muito elevada, extrema, em que todas as opções são válidas a ser discutidas e, como já foi visto, quer dizer, mesmo fazendo aquilo que deve ser feito, otimizando o doente, existe um percentual de doentes que não vai evoluir bem e que nós, então, teremos que ter alternativas. E a ressincronização, ela já é consagrada como um tratamento de impacto na redução da morbimortalidade da insuficiência cardíaca, mas ela não está adequadamente avaliada nessas duas situações, que seria a insuficiência cardíaca avançada, que é o tema deste evento, e também na doença de Chagas, já que a doença de Chagas é uma doença quase que exclusiva aqui da América Latina e nenhum paciente com Chagas entrou nos estudos internacionais de ressincronização. Bom, Dr. Bacal já mostrou a necessidade de intervenções em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Ela é imensa, é enorme e isso vai aumentar porque a população, principalmente aqui no Brasil, vai viver mais. Mas existe pelo menos aí nos Estados Unidos algo em torno de 100 mil pacientes, quando bem avaliados, que são candidatos ou a transplante, ou a dispositivo, ou a cuidado paliativo, enfim. Esse é o tamanho do problema. Mais grave do que isso é o risco. Vocês observem que no cenário geral, a insuficiência cardíaca ela só não é mais grave do que o câncer de pulmão, né, e o câncer de pâncreas. Mas quando a gente fala em insuficiência cardíaca avançada, vocês observem que o prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca avançada ou o paciente em classe funcional 4 permanente, ele tem o mesmo risco de morte do que um paciente portador de uma neoplasia pancreática. Então, essa é uma situação extremamente grave. Os tratamentos que todos nós empregamos estão aqui, é aquela polifarmácia, todos os medicamentos, a doença evolui, um percentual em torno de 1/4 dos pacientes vão preencher critério para ressincronização. Evidente que também existirão muitos doentes que precisarão isoladamente ou combinar a ressincronização com o cardiodesfibrilador, e a doença vai progredindo e nós vamos então cair aqui na linha de baixo, que é o tema da discussão aqui hoje. E aonde a ressincronização pode interferir? É conhecido de que quem tem QRS largo, principalmente por bloqueio de ramo esquerdo, tem um prognóstico pior. O bloqueio de ramo esquerdo, de um modo geral, na doença cardíaca estrutural, ele é um marcador de gravidade da doença. E quanto mais grave, mais alargado é o QRS, maior é a mortalidade. Então, o risco de morte é 5 vezes maior quando o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo por si só. E o bloqueio de ramo esquerdo, então, é o princípio, né, da dissincronia elétrica que pode ser corrigida com ressincronizador. E o que se espera da ressincronização ventricular? Se espera exatamente o que está colocado aqui. Quer dizer, nós vamos reordenar, diminuir esses intervalos de condução e com isso nós vamos otimizar os intervalos de ressincronizar atrioventrículo, ressincronizar os dois ventrículos, coordenar a ativação septal e da parede posterior, parede lateral, melhorar a contratilidade e relaxamento, otimizar tempo de enchimento, melhorar débito, enfim. Nós queremos uma resposta positiva, tanto em termos de sintoma e como também em termos de remodelamento. Nós precisamos ter melhora de função, melhora de fração de ejeção, e isso é o que se chama então de remodelação reversa ou de efeito positivo da ressincronização. Então, para a ressincronização, o critério de resposta é remodelação ou melhora de fração de ejeção. Não basta simples melhora da classe funcional, porque tem um efeito placebo muito grande, é uma intervenção, né? E isso então não é tido como... E no eletrocardiograma nós podemos avaliar essa resposta quando a gente consegue encurtar o QRS dessa forma. Bom, e qual é a evidência que existe para a ressincronização nesse cenário de doentes mais graves? Aqui nós temos os estudos clássicos
E vocês observam que está colocado aqui, ó, classe 3 e 4. Na verdade, classe 3 e 4 só entraram pacientes nesses dois estudos. Nesses estudos mais recentes, a ressincronização passa a ser uma prioridade para o doente em classe funcional 2. Por quê? Porque é nesse grupo onde nós encontramos o maior número de respondedores, né? E também ela está atrelada ao CDI e é nesse patamar de doentes, em classe funcional 2, em que se indica mais o cardiodesfibrilador. Agora, quando a gente observa os ganhos da ressincronização em termos do que interessa, que é ganho de fração de ejeção, vocês observam que a média de ganho é em torno de 5 a 10% na fração de ejeção, na maioria dos estudos, né? Então, não é um ganho expressivo. Então, achar que nós vamos colocar um ressincronizador num paciente em baixo débito na UTI com dobuta, para ele sair da dobuta, existem várias casuísticas pequenas sugerindo isso, mas isso é meio improvável, partindo do ponto que ele responda, o que nós vamos ganhar com isso é pouco diante de um cenário de uma gravidade muito grande. E existe o fantasma do não respondedor, né? É muito difícil nós fazermos uma previsão de quem vai responder, né? E, no melhor cenário possível, existe pelo menos 1/3 dos pacientes que não responde à terapia de ressincronização. E por ser um procedimento invasivo e um procedimento que custa alto, nós temos que fazer uma seleção muito rigorosa dessa população. E a resposta à ressincronização para dar certo é pior do que o casamento. Vocês observem que tem que combinar um monte de coisa, né? Então depende de duração do QRS, etiologia da cardiopatia, percentual de fibrose, de sincronia mecânica, de sincronia elétrica, estágio da doença, classe funcional, tem FA ou não tem, viabilidade, arritmia, né, de sincronia, refluxo mitral, comorbidade, sexo, ativação, enfim. Nós precisamos combinar aí muitos fatores para que a coisa dê certo e isso não é fácil. Então, fazer uma predição de resposta positiva é muito difícil. Bom, o que a literatura nos diz em termos de ressincronização em classe funcional avançada? Esse é o estudo compêndio, é o estudo mais importante quando se avalia pacientes com ressincronização em pacientes colocados aqui como classe 3 e 4, mas vocês observam que, na verdade, só 14% dos pacientes eram realmente classe funcional 4 e todos eles a nível ambulatorial. Classe funcional 4, ambulatorial. Nenhum paciente hospitalizado, evidentemente, e muito menos nenhum tomando inotrópico. E o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que quando eu comparo a ressincronização associada ou não ao CDI com o tratamento clínico, eu tenho uma redução significativa de eventos combinados de morte e hospitalização, né? Então, um resultado positivo mantido, né, ao longo do tempo. Mas quando eu analiso aquele subgrupo de pacientes que em classe funcional 4, aqueles 14%, vocês observam que não há nenhum efeito significativo em termos de redução de mortalidade por todas as causas. Há uma tendência, mostrando já que o paciente em classe funcional 4, mesmo que ele responda, que ele se submeta ao tratamento da ressincronização, o percentual de benefício, o provável benefício dele deve ser menor. E por que isso acontece? Provavelmente porque nessa população em classe funcional 4 nós temos outros mecanismos de morte, né? Nós temos outras causas de morte que são importantes, né? Não só a morte súbita e também não só a morte por progressão da insuficiência cardíaca. E vocês observem que a morte súbita ela continua sendo um fantasma, mesmo nessa população com insuficiência cardíaca mais avançada, né? Aí você pode falar, não, mas eu posso resolver isso associando ao CDI, né? Essa estratégia já foi feita e, como regra, o CDI ele não serve como ponte para transplante no paciente com doença cardíaca avançada. Isso está um pouquinho mais estudado. O segundo estudo, que avaliou também pacientes em classe funcional 3 e 4, que vocês conhecem, é esse aqui. Mas vocês observem que esse estudo, 90% dos pacientes tinha QRS maior que 150 milissegundos e só 6% dos pacientes eram classe funcional 4 ambulatorial. Portanto, a população desse estudo não era uma população dentro daquela definição que nós temos hoje do que é a insuficiência cardíaca avançada. E esse estudo mostrou, sem dúvida nenhuma, um impacto positivo, com uma redução de morbimortalidade importante, na faixa de 37%, mas, na verdade, isso é um estudo na imensa maioria de pacientes em classe 3 e não em classe 4. Mas quando se analisa também
pacientes que tinham BNP elevado, mais insuficiência mitral, doença isquêmica classe 4, eles tiveram, sem dúvida nenhuma, uma maior mortalidade. Então, nesse estudo, mostrando também que talvez a ressincronização não tenha um impacto tão significativo quando indicada numa fase muito evoluída da doença. Bom, existe também pelo menos umas 10 publicações de pacientes em uso de inotrópico, ou que usaram ou que estiveram em uso. E o que se observa é que o paciente que nunca usou inotrópico, ele tem uma perspectiva melhor com a ressincronização do que aquele que já usou ou do que aquele que está dependente. Vocês observam que o paciente dependente de inotrópico, realmente a ressincronização não traz benefício nenhum para esse tipo de paciente. Uma outra casuística mostrando mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui uma casuística um pouco maior, 500 pacientes, e então o paciente em classe 4 que nunca usou inotrópico, você pode realmente discutir essa possibilidade desde que ele preencha critérios, mas o paciente que está dependente de inotrópico ou que já hospitalizou e precisou de inotrópico, parece que não é uma alternativa boa. E esse é um estudo pequeno, com 60 e poucos pacientes, e esse foi o estudo desenhado para comparar essa estratégia, né, de você ressincronizar ou mandar o paciente para o transplante, e ele também não foi importante nesse contexto. Então, ela não melhorou a sobrevida dos pacientes em classe 4, quando comparado ao tratamento farmacológico otimizado. Portanto, nessa situação, nós precisamos pensar bastante antes de tomar uma decisão. Como não é fácil identificar quem vai responder, a gente pode identificar quem não vai responder. E isso está muito claro, que quem tem QRS estreito, bloqueio de ramo direito e fibrilação atrial são mal respondedores à ressincronização. Volumes diastólicos muito elevados, acima de 200, remodelação muito acentuada do ventrículo esquerdo também é preditor de não resposta, como diâmetro ventricular, fibrose transmural no local da estimulação, isso é muito importante, insuficiência mitral muito grande. A insuficiência mitral, quando um pico leve ou moderado, ela melhora com a ressincronização. E isso não acontece quando a insuficiência mitral é muito acentuada, né? Classe 4 permanente ou hospitalizado, disfunção grave do ventrículo direito ou hipertensão pulmonar e a presença de arritmia ventricular em alta densidade. Então, são situações que são comuns no paciente com insuficiência cardíaca avançada. Então, nós temos que fazer uma avaliação cuidadosa de todos esses parâmetros para identificarmos os pacientes que têm menor probabilidade ou maior probabilidade de resposta ou uma chance maior de não ser um respondedor. Bom, então existem limitações importantes nessa terapia de ressincronização na IC avançada. Por quê? A quase totalidade dos estudos não incluíram pacientes em classe funcional 4. Ela não traz efeito hemodinâmico imediato, isso é importante. O efeito da ressincronização ele não se faz nas primeiras semanas após o implante do dispositivo. Para que você tenha um efeito maior, você precisa de mais tempo. A doença é avançada, com alta mortalidade em 1 ano, grandes áreas de fibrose, elevada taxa de arritmia e fibrilação atrial, e as diretrizes recomendam só em classe 4 ambulatorial, né? Então, o paciente hospitalizado, ele não é um candidato. Bom, mas está proibido você fazer uma ressincronização numa situação dessa? Esse é um caso que nosso, em que nós selecionamos uma paciente para transplante, mas diante de um painel quase proibitivo para transplante, nós optamos por fazer a ressincronização e ela teve uma resposta espetacular. Repetimos isso em alguns outros pacientes e não verificamos esse efeito. Então, é muito difícil você identificar o paciente que vai responder. Mas é evidente que, não havendo outra opção e havendo critérios, você não está impedido de indicar a ressincronização para um paciente ambulatorial em classe funcional 4. E a doença de Chagas? A doença de Chagas é isso aqui que vocês estão vendo, né? Um ventrículo muito ruim, um aneurisma aqui, um outro aneurisma grande aqui. Imaginar que esse ventrículo vai melhorar com ressincronização é muito difícil. Esse é o eletro da cardiopatia chagásica, o bloqueio completo de ramo direito, né? E o QRS é largo, então, fração de ejeção reduzida, classe 3. A princípio, pela diretriz, você poderia até achar que ele pudesse ser beneficiado, mas vocês observem que QRS, a morfologia do QRS, pacientes que têm bloqueio de ramo direito não respondem à ressincronização. Isso está muito claro na literatura.
Então, a ressincronização é para pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo. E o outro parâmetro é que se o QRS é menor que 150 milissegundos, de um modo geral também a resposta é pobre, é negativa. Então, diferente daquele paciente que tem um QRS maior ou igual a 150 milissegundos. Então, esse é o QRS ideal para uma ressincronização, né? Bloqueio de ramo esquerdo, duração maior que 150 milissegundos e com esses entalhes nessas derivações, é um eletro preditivo de boa resposta à ressincronização. E isso não é o eletro do Chagas. Outro grande problema no Chagas é a grande quantidade de fibrose. Vocês observam que a fibrose distribuída em todos os segmentos do ventrículo, isso te impede de colocar o eletrodo numa área adequada para você ter a estimulação ventricular adequada e conseguir ressincronizar. Então, essa é uma outra limitação muito grande. E o único dado da literatura que nós temos publicado ou divulgado é esse dado de Ribeirão Preto, onde 40 pacientes foram submetidos à ressincronização e um resultado muito ruim no final de um ano, com 70% de mortalidade. Portanto, mostrando que a ressincronização na doença de Chagas, muito pouco provável que ela tenha de trazer benefício. Então, há limitações importantes, porque 90% dos chagásicos tem BRD e não BRE. E a duração do QRS no chagásico, geralmente ela é menor que 150 milissegundos. Disfunção severa do VD e da intracentrocúspide limita a resposta. O chagásico tem volumes ventriculares e diâmetros ventriculares muito grandes, grandes áreas de fibrose nos locais preferenciais de implantes de eletrodo, elevada densidade de arritmia ventricular, e o chagásico, como já foi colocado aqui, que se encontra em classe 3 e 4, ele tem uma alta mortalidade em um ano e é muito pouco provável que ele tenha algum benefício com a ressincronização. Muito obrigado pela atenção dos senhores.